Alô, revolucionários, nós estamos juntos, que bom, no nosso ponto de encontro aqui todas as segundas-feiras ao vivo pela TV Canção Nova, com reprise na sexta-feira desse programa, mas sempre e quando você quiser pelo CN Plus. Afinal de contas, todos esses programas estão lá disponíveis, entre tantos outros conteúdos que você pode ter acesso. Já começa o programa de hoje deixando essa dica importante. Baixe o aplicativo CN Plus para você acompanhar o Revolução Jesus na íntegra, porque na TV nós vamos pro intervalo, mas quem tá pelo CN Plus não perde nada, porque a nossa conversa continua aqui, combinado? Então baixa aí o CN Plus e fica com a gente que o programa Revolução Jesus só tá começando, e hoje com ele, Tito, aqui do meu lado. Tudo bem, Tito? Bem-vindo! Boa noite, Thiago. Boa noite, Guto. Boa noite você que nos acompanha pela Canção Nova, pelo sistema de comunicação Canção Nova. Você que está aí assistindo Revolução Jesus, seja muito bem-vindo nessa noite aqui conosco. Isso mesmo, e vamos lá. Ele já citou aqui, afinal de contas, ele já apareceu. Gente, olha, a gente podia inverter hoje tranquilamente, eu disse aqui nos bastidores, que a gente não precisava nem fazer aquela introdução de como o programa acontece, porque esse cara já teve muita gente diante de si, já entrevistou muita gente. Com certeza, muitos que nos acompanham aqui já conhecem o trabalho do Guto, e se ainda não, fica o convite. Guto do Santo Flow tá com a gente. Bem-vindo ao Revolução Jesus. Que privilégio e que responsabilidade tentar entrevistar alguém que entrevista muito, né? Bem-vindo, meu irmão. Show de bola, uma alegria, Thiago, uma alegria, Tito, tá aqui. Um abraço para todo mundo que nos acompanha aí do Revolução Jesus. É uma honra estar aqui, cara. Tô em casa, tô feliz pra caramba e me sinto muito honrado estar sentando aqui nesse programa tão especial e sentir esse calor, essa alegria que é estar na Canção Nova. É uma alegria enorme. Que bom, a casa é sua, meu irmão. Sinta-se muito à vontade mesmo, viu? E já deixa eu aproveitar e dizer, se ainda você não conhece, tá na hora de você seguir Santo Flow. Diz aí já os endereços pra galera, já ficar por dentro, que enquanto a gente vai conversando aqui, o pessoal já vai poder também acessar, conhecer mais profundamente aí. Olha, quem não conhece ainda, Santo Flow Podcast, tanto no Instagram, no YouTube, pode ficar à vontade, buscar lá também. E também encontra os cortes e os episódios em todas as plataformas digitais possíveis. Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, tudo quanto é buraco a gente tem. Instagram, TikTok, Kawaii, em todo lugar. Se a gente vê uma brechinha para colocar evangelização, a gente dá um jeito para estar lá. E todo mundo está convidado aí a acompanhar. Toda semana são 2 episódios. 2 episódios? 2 episódios Uau. por semana. E tem os cortes durante a semana e outras coisas mais que chegarão por aí. Você falou aqui pra gente quantos episódios, aliás, já foram gravados aí nesse tempo aí de 3 anos que tem o Santo 3 anos, isso é. Faz pouco tempo que a gente celebrou o episódio 200. Uau, e então muita gente. agora deve estar 210, 215 por aí, eu não lembro bem. Mas são mais de 200 conversas e graças a Deus estamos felizes nos aproximando aí há 3 anos, para 3 anos de Santo Flow. Que legal. Ô Guto, mas como é que começou essa história toda aí, né? Hoje a gente pode dizer, né, no meio católico é um dos podcasts, se não o primeiro, né, mais conhecido, acessado, enfim. E esse trabalho que foi se expandindo aí, graças a Deus. E é muito bacana porque, além da qualidade que, né, o seu conteúdo traz, os convidados que você também convida, né? Mas como é que surgiu tudo isso aí? Conte pra gente. Você acordou de manhã e disse, eu vou começar um podcast, vamos lá, né? Porque eu sei que hoje a gente sabe, claro, que o formato de podcast, assim, os podcasts hoje têm um alcance muito grande, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes de números e tal, mas como é que surgiu isso? Que hoje, é claro, diz de um trabalho, mas de uma missão muito nobre aí, que tem alcançado muita gente. Olha, eu vim do rádio, né? Então, desde jovem eu trabalho no rádio, fui diretor comercial de uma rádio, fui locutor por vários anos. E assim, quando eu chegava na rua, que as pessoas reconheciam, escutavam a voz e diziam o seguinte, olha, Guto, eu gosto quando você toca música, eu gosto quando você fala do evangelho e tal, mas eu gosto muito quando você conversa, faz uma entrevista. Olha só. Eu ficava surpreendido, porque naquela época, gostar de conversa no rádio não era muito normal. As pessoas preferiam música, outras coisas no rádio, né? Então eu fiquei com isso guardado. E uma frase que uma pessoa me disse um dia, olha, Guto, quando você conversa com alguém, parece que você está sentado na minha mesa ou eu estou lá onde você está sentado ouvindo a conversa. Nossa. Isso eu guardei. Uhum. Beleza, fiquei tudo, né?
E eu sou um apaixonado por entrevistas. Se você pegar nos últimos 10 anos, assim, o que eu ponho na TV e no meu celular para assistir é entrevista. Então, todos os entrevistadores eu meio que zerei, tipo Jô Soares, Gentili, Porchat, Amaury Júnior, entrevistas de outros países e tantos outros. Eu amo entrevista. Então, meio que foi uma escola natural da coisa. Aham. Quando começou podcast, que eu percebi o formato que era, eu me vi naquilo. Eu disse, olha, parece que eu sei fazer isso daí. É algo que tem dentro de mim. Conversar de uma maneira que não tem tanto gesso, ou as pessoas se sentem mais à vontade. Naturalidade. Aí quando nasceu o Flow e os outros podcasts conhecidos de nicho geral, como Podpah, Inteligência Limitada, eu disse, olha, Flow é um fluir de alguma coisa que eles acham deles lá, daquilo que é a ideia do nome deles. Mas para mim, como católico, o Flow é o Espírito Santo. O flow nosso, a nossa força, o nosso vento, o nosso ruar, aquilo que flui a nossa vida, faz fluir toda a nossa vida, é o Espírito Santo, então é o Santo Flow. Uau. Então, e aí eu usei também, claro, depois os meninos, a gente já foi lá, já bateu papo, eles curtem pra caramba, porque existe o Santo Flow, e assim nasceu o podcast que tá aí, graças a Deus. Que legal, né? E é uma coisa interessante, né, o Tito, porque na medida que você vai falando, você tava falando e eu pensando aqui, a gente falou que tá com 3 sanguíneos aqui, então segura, né? Mas a gente sempre gostou de saber da vida dos outros, Sim, né? Claro, você pode levar isso pro bem ou pro mal, né? Isso. Se você for levar pro mal, você pode querer saber pra fofocar, você pode querer saber pra julgar, Aham. mas quando você quer pro bem, você vai querer saber pra te edificar, né? Inclusive sobre assuntos delicados, e eu acho interessante porque você, nas suas entrevistas, na sua abordagem, é muito nítido, né? E você que acompanha sabe, se não vai saber, porque vai começar a acompanhar, tenho certeza. Você vai chegando em assuntos delicados próprios, né, da vida da pessoa, de uma realidade, por vezes que, não vamos falar sobre isso. Não, mas espera aí, isso aqui fez parte da tua vida, ou faz parte da tua vida. Então, traz na mesa aqui, vamos conversar sobre isso. Mas eu deixo você falar sobre isso, né? Você vai instigar, você vai provocar, mas porque de fato nós queremos saber aquela verdade, né? O fato contado pela própria pessoa, né? Por isso que eu digo, às vezes tem algumas coisas, quando a gente diz de polêmica, não é só pra dar ibope. Claro que isso chama atenção, mas são assuntos de coisas que aconteceram, de fatos, e que as pessoas querem saber, ainda mais quando a pessoa é pública. Isso. Afinal de contas, as pessoas acompanham e tudo mais. Eu já vi que você já entrevistou a Luzia Santiago, né? Já bom foi pra caramba. Foi, né? Imagina a Luzia, né? A Luzia gosta de um papo, uma mineira, isso gosta mesmo. de um papinho bom. Foi muito, Né? foi E muito você bom. trouxe coisas ali, né, muito pertinentes, inclusive sobre o Padre Jonas, coisas que as pessoas querem saber, né? E é fato isso, né? A gente vê na vida do outro comunicada aquilo que ele traz como valores, como princípios, como vivências, como desafios, a gente vai se identificando. É verdade. E aí você vai conseguindo. Mas você faz de propósito, né? Você vai extraindo, porque de fato é isso. É um papel, claro, do entrevistador, mas você faz isso de maneira muito natural, muito belo, né? Antes de começar qualquer papo, qualquer conversa, eu pergunto à pessoa, olha, tem alguma coisa que você não quer que eu fale, né? E aí eu pergunto, né? E se a pessoa falar, não tem, aí sim, aí ela não sabe o que eu posso saber também. Pronto, Não. diga assim, pronto. Mas ainda assim, após a produção do episódio, eu pergunto, olha, tem alguma coisa que você quer que a gente não deixe, que a gente possa editar, alguma coisa assim? Respeita, né? E até quando eu coloco no ar, também acontece da pessoa, Guto, olha, não tá pegando bem, e aí a gente corta na mesma hora. A gente respeita muito. Mas essa questão de trazer aquilo que é a realidade é super natural. Às vezes, claro, é uma coisa que pode doer na vida da pessoa, ou foi uma marca muito forte que aconteceu entre ela e uma outra pessoa, ou uma outra situação, ou uma coisa que virou público, né? Aham. Casos que acabaram viralizando, que a pessoa falou ou postou e se arrependeu. E ali é a oportunidade da pessoa conversar sobre Legal. isso com tranquilidade. Mas assim, eu sempre pergunto antes alguma coisa que eu não posso tocar, e eu respeito 100%, porque eu considero que não se trata simplesmente da vida de alguém ou do assunto de alguém, mas do Cristo que agiu naquela pessoa. Então, assim, estar no Santo Flow, conversar com alguém no Santo Flow, é falar do que Cristo fez nela. Perfeito. É falar de uma trajetória do que nosso Senhor fez na vida daquela pessoa, ou falar sobre assuntos em que nosso Senhor está
como protagonista da coisa. É cristocêntrico, Então, né? É tudo muito cristocêntrico. Legal. Por isso que não é só um entretenimento, é uma evangelização mesmo, através da conversa no podcast. Por isso que eu tenho muito zelo, muito cuidado, apesar das pessoas, Guto, você tocou nesse assunto. Não, mas se ali se tocou é porque a pessoa deu liberdade e até aquilo dali também evangeliza, porque ensina. Sem sombra de dúvida. E Guto, eu acompanho, né? Eu sou Sim, seu sim, seguidor lá, eu acompanho. Que alegria. E eu percebo assim que você dá muita liberdade, né? A pessoa de fato ela se sente em casa. Mas o que me vem agora para te perguntar você já falou que já tem mais de 200 programas, né? Qual aquele que mais te marcou? Aquele que você falou que você lembra até hoje que mais marcou essa sua trajetória aí de podcast? Olha, assim, nós temos cada podcast uma grande importância, porque cada pessoa é única e tal. Mas o primeiro episódio, que foi um grande apadrinhamento que o Padre Gabriel Vilaverde fez conosco, ele foi o primeiro. Para mim, assim, foi uma realização de um sonho, de um desejo, de uma inspiração de apostolado mesmo que estava acontecendo. Porém, o episódio 100 foi muito importante, porque foi o primeiro episódio internacional em que a gente estava na casa do Padre Duarte Lara, em Portugal, sentado na mesa dele, e ali no meu coração celebrando 100 episódios de um sanguíneo, né? Então, assim, naquele episódio... Toda a pompa. Isso! Então, assim, naquele episódio 100, caiu por terra todo o medo. Mas será que eu vou ter continuidade? Será que eu vou conseguir realmente manter no ar toda semana? Será que eu vou ter cabeça para isso, paciência para isso? Porque no início, tipo assim, a gente gravava, tinha uma pessoa que editava, mas eu tinha que correr atrás das pessoas. E no início a gente recebia muito não. Olha, não dá. Claro que não dá. Eles tinham que ir pro Ceará para viajar, para poder gravar um episódio e voltar para casa. Imagina, era muito complicado conseguir realmente convidados no início, porque tratava-se de uma viagem, que a pessoa se deslocava 2h30, 3 horas de avião para estar com a gente para fazer um episódio. Mas aquele episódio 100 celebrou tudo isso, né? A gente marcar que ali a gente carimbava uma trajetória que estava caminhando, e com o Padre Duarte Lara, fora do Brasil, foi um episódio muito marcante assim para nós, bem especial mesmo. Já teve aquela entrevista que você começou assim, cara, isso aqui vai parar essa direção, e de repente você foi surpreendido, Sim. e você disse assim, meu Deus, que é isso? No bom sentido da palavra, né? Perdeu o controle? Claro. Não, já várias. Tem várias, tem entrevistas que você vai ali e quando menos espera, você, meu Deus do céu, olha, assim. E uma característica nossa do Santo Flow é que, assim, eu faço questão de conversar pouco com a pessoa antes que ela chegue. Legal. Eu faço questão. Boa. Porque ali você já vai trazendo algumas coisas e eu quero que a minha reação, de acordo com o que aquela pessoa vai falar, seja a reação das pessoas. Porque dali é que vai surgir a pergunta que a pessoa queria saber do outro lado, porque eu sinto na hora. Então, propositalmente, no nosso caso do Santo Flow, por ser uma conversa, um podcast, nós somos zero pauta. Então, não tem pauta. Assim, por eu ser do meio católico, já desde pequenininho, desde 6 anos de idade, da minha vida toda, então eu conheço, assim, quem está na minha frente, o que é que ela vive, alguma coisa, a vida, a trajetória, a missão, o apostolado. Então eu tenho, assim, pontos chaves que eu vou trazer naquela conversa. Agora, toda a conversa do Santo Flow, ela não tem pauta, a pessoa não sabe o que eu vou perguntar, eu não sei o que eu vou perguntar, eu sento naquela mesa, ponho um café, ponho uma água e a coisa vai fluindo. Dá o start e vai. E realmente, quando menos espera, a pessoa me surpreende. Por exemplo, a Adriele Lopes, a história dela, eu não sabia de tudo que tinha acontecido com ela, então eu fiquei assustado, né? Eu disse, mas como assim? E ela também, porque ela imaginou que eu soubesse de tudo aquilo da história dela e tantas outras situações. Mas eu tento deixar assim, quando o Henrique, quando eu gravava com ele, foi meio que uma escola, porque ele nunca sabia, nós gravamos 120 vídeos juntos. Então, ele nunca sabia o que eu ia perguntar e sentava, apertava para gravar e era tudo na hora. Na hora ali. E ele respondia na hora, sem saber o que eu ia perguntar, e eu nunca falei para ele uma pergunta que eu ia dizer. Então isso me deu uma chacoalhada para que a coisa pudesse ser assim
na hora mesmo. E acho que aí que tá a diferença, né? Porque as pessoas, elas querem verdade, né? Naturalidade, espontaneidade, né? E isso que você trouxe bem no início, da pessoa sentir-se tão próxima, como que se você estivesse na casa dela ou ela estivesse junto de você, eu acho que essa é a grande chave. Eu me recordei aqui uma vez, no programa Revolução de Jesus, alguns anos atrás, então o pessoal não vai lembrar quem é o convidado, mas enfim, que era um convidado de fora, que veio para falar sobre uma pauta que estava em alta na época, e era um cara estudado no caso, né, no assunto, enfim. E ele veio e foi muito interessante, porque antes de começar o programa, né, ele tinha um outro formato, então era entrevista, e tinha que entrevistar um especialista no assunto. Só que quando ele chegou nos bastidores, ele desconstruiu a pauta e disse, não, isso não é assim, isso que vocês estão perguntando não tem essa abordagem. E eu lá, assim, né, meu Deus, esse programa vai entrar no ar, que jeito? Né? Assim, 10 minutos pra começar o programa, né? Aí tinha outra apresentadora na época junto, eu falei assim, a gente vai fazer o quê? Vai perguntar o quê? Só que achei tão interessante porque eu me recordei disso. Quando a gente foi começar o programa tava assim, ó, 1 minuto pra entrar no ar. Isso. E eu não sabia o que eu ia fazer. Isso. Eu não sabia o que eu ia fazer. Você quer saber o que aconteceu nesse programa? Então fica com a gente vai no intervalo agora na TV, a gente vai pro intervalo, mas a gente continua no CN Plus. Eu vou contar já o que aconteceu nesse programa do Revolução Jesus, que eu fiquei, como diz o ditado, né, fui pego de calça curta. Intervalo rapidinho na TV e a gente continua pro CN Plus. Continuando aqui, então, pra quem quer saber, e aí eu fiquei sem jeito, falei, vou fazer o quê? E na hora eu pedi o socorro de Deus, falei, meu Deus, como é que eu vou entrevistar? E eu tava bem no início também do programa, e foi tão claro pra mim, o Espírito, olha, suscitou no meu coração, e eu tenho certeza que foi dele, porque a paz que aquilo me gerou, eu simplesmente precisava, cara, o que o Espírito me inspirou? Thiago, você não sabe do assunto, e é isso que eu preciso, que você instigue ele pra saber do assunto, como quem tá em casa e não sabe do assunto. Aí como é que eu comecei o programa? Bom, como a gente estava conversando ali, nos bastidores, eu tinha uma visão sobre esse assunto que não era a visão correta. Isso. Então me explique como que é essa visão sobre esse... Cara, o programa decolou. Por que eu entendi? Ali eu não precisava ser o especialista. Ali eu não precisava ter o conteúdo. Eu estava ali representando um público que estava me acompanhando e que teria a curiosidade de saber sobre aquela pauta. Então, eu não precisava dar respostas. Na verdade, eu precisava instigá-lo, inclusive falando do meu conceito errôneo que eu tinha sobre aquele assunto. Sim. E aí fluiu tão livremente. E dali em diante, pra mim, olha... Depende da pessoa. Claro, uma pessoa ou outra você pode ficar um pouco mais nervoso quando você vai conversar, apreensivo, mas flui com muita naturalidade, porque eu não tô entrevistando apenas. Eu tô numa conversa e eu quero saber da tua vida como a gente tá fazendo aqui. E a gente vai instigar, vai provocar. Aí a coisa flui, né? Porque tem naturalidade. Essa é a diferença, né? Não, com certeza. E é necessário, porque a comunicação em si, ela tem a sua força a partir do momento em que a pessoa tem a própria essência, não é? Por exemplo, no rádio, quando você não está bem, você pode fazer o programa do mesmo jeito de ontem, mas alguém um dia vai ligar ou mandar um WhatsApp e perguntar, mas rapaz, hoje eu senti que você não estava bem. Mas você fez praticamente igual a ontem. Olha só. Não é? Ela já te conhece, né? Mas a pessoa sabe. Por quê? Porque não tem jeito. Comunicação é a essência, é a verdade da pessoa. E quanto mais é assim, mais as pessoas se aproximam. Por isso aí o grande boom de você falar nos stories, de você colocar a sua cara limpa no TikTok, e tantas outras coisas. Porque você está sendo você e a pessoa só quer uma pessoa como ela, falando ali e trocando ideia. Isso é que é legal. Sim, muito bacana, né? Nós temos uma frase que acompanha a gente, né, Tito? O Padre Jonas disse, achei interessante quando você falou no início do nosso bate-papo aqui, sobre evangelização, né? Sobre Cristo, a conversa ela ser cristocêntrica, porque Cristo vai estar ali no centro da vida daquela pessoa. O Padre Jonas sempre nos ensinou que evangelizar é dar uma vida que se vive, né? Então o evangelho ele é encarnado, né? O evangelho ele não é uma coisa que destoa. Inclusive, se ele não for aplicável, ele não é evangelho. Porque Jesus, ele ensinou, e aquilo que ele nos trouxe, a gente crê e vive, busca e preza por isso, aquilo que é ensinamento, ele é aplicável, ele é possível. Então, o Padre Jonas tem essa frase muito forte e que nos acompanha. A gente está de volta já aqui pela TV Canção Nova. Eu já respondi aquilo que eu deixei no primeiro bloco, né? Como é que foi para mim ter sido pego de
de calça curta numa situação e como é que eu saí dela. Se você não acompanhou, você vai ter que voltar depois e acompanhar no CN Plus. Mas a gente continua aqui com o Guto do Santo Flow, né? E se você ainda não segue, tá aí, entra lá no Instagram, eles estão em todas as plataformas aí para você poder acompanhar esse trabalho tão edificante que ele realiza, né, de podcast no meio católico. E eu falava aqui sobre essa frase que o Padre Jonas nos traz, que evangelizar é dar uma vida que se vive, né? E de fato, se o evangelho não for possível ser encarnado, se o evangelho não for aplicável, se ele não gerar uma influência sobre mim, ele vira uma mera teoria, né? Que eu posso admirar, que eu posso escutar, enfim. Mas hoje no meio católico, Guto, como é que você consegue perceber isso, né? Porque você entrevista pessoas, né? O evangelho encarnado de fato na vida das pessoas, né? A gente é chamado a comunicar a verdade, né? Só que hoje a gente sabe que muita gente na tela é uma coisa, na vida é outra, e eu acabo idealizando alguém a partir daquilo que eu vejo em postagens e tudo mais. Só que a nossa grande graça, o nosso grande desafio é conseguir usar esses meios, sim, mas sendo verdade, trazendo a verdade, aquilo que o evangelho me alcançou. Qual que é essa linha tênue que nós precisamos, diante dessa linha tênue, qual que é a postura que a gente precisa ter para não se perder? Afinal de contas, somos pessoas, usamos os meios, mas a gente carrega uma verdade. A gente carrega o evangelho, que a gente quer transmitir é vida, não uma teoria simplesmente, né? Quando eu comecei o Santo Flow, as pessoas falavam: ah, Guto, que legal, você está investindo no entretenimento católico, né? Não que isso não exista, mas assim, tudo aquilo que você faz, que tem a marca de Nosso Senhor, é parte de um princípio de que você está simplesmente realizando o apostolado, evangelizando e fazendo com que aquilo que o próprio Cristo fez na vida daquela pessoa vai ser ali transparecido naquela conversa, né? E assim, é impressionante como o Santo Flow, mesmo sendo um programa de conversa, mesmo tendo sorriso, alegria, mesmo tendo tristeza e sendo um bate-papo ali, a quantidade de testemunhos que a gente escuta, assim, coisas gigantes. Já teve uma moça aqui, inclusive na Canção Nova, a gente estava no Santuário do Pai das Misericórdias, ela veio para cá para conhecer a gente, porque tinha tentado tirar a vida por diversas vezes, ficou em coma. Quando acordou, o YouTube jogou o Santo Flow para ela do nada, e meio grogue ainda, ela clicou, ficou escutando aquilo, maratonou até sair do hospital. Ela até saiu para uma igreja pedir o batismo, né? Nossa. Então é uma coisa assim extraordinária, que a gente escuta, assim como ela, nós escutamos vários testemunhos. Então, assim, entender que a gente não põe a boca no microfone simplesmente para criar um entretenimento católico, mas que cada palavra, por isso que nós rezamos antes de todos os episódios, consagramos todos os episódios, para que não seja a minha vontade, nem a vontade da pessoa que está sendo ali entrevistada, mas que seja o que Deus preparou para aquele momento. Porque para mim não importa se o episódio vai apresentar ou não bem a vida da pessoa, mas importa que as outras pessoas possam ser tocadas pelo mesmo Cristo que transformou a minha e a vida de quem está ali sentado conversando comigo. Sim, sim. Vou trazer um ponto aqui agora para você trazer seu ponto de vista aqui, pra gente, né, crescer aqui na discussão. Você acha que é arriscado para nós, evangelizadores, cristãos, católicos, né? A gente tá aqui numa emissora católica, a gente usar o nome de Deus como um púlpito pessoal para o crescimento mesmo pessoal e ser oportunista nesse sentido? Uhum. Claro, todos nós temos as nossas inclinações, os nossos desejos, né? As projeções, e hoje o acesso, ele é fácil, né? Eu posso popularizar dependendo do que eu falo, do que eu abordo, de como eu me porto, enfim. Mas é um risco para nós, católicos, de fato, porque se a gente vai pelo princípio bíblico, né? João Batista disse que ele cresça e eu diminua. Isso não significou que João Batista desapareceu, até porque a voz dele era importante. Sim. A postura dele era importante. Sim. Né? Depois, claro, no final da sua vida, ele deu a vida ali pela verdade. Mas isso não significa que Cristo crescer e eu diminuir, que eu desapareça e eu suma, me esconda. Não, eu tenho que me expor. Deus quis contar conosco, com os nossos sentidos, com a nossa voz, com a nossa aparência, com tudo isso, né? Mas é arriscado a gente inverter de fato e que eu comece a usar o nome de Cristo para que eu vá crescendo. E aí a minha projeção vai indo, e aí eu vou querendo o alcance, e aí entra a fama, poder, porque o poder não está só naquilo que você, no cargo que você ocupa, na quantidade de dinheiro que você tem, né? Mas eu digo da popularidade mesmo, assim, e no meio católico,
eu às vezes fico olhando e me olho, inclusive, né, estando aqui na mídia e tal, sempre me revendo, peraí, qual tá sendo a intenção, né? Qual tá sendo o intuito disso? Como é que você percebe isso, assim, Guto? O corromper daquilo que a gente faz, ela acontece independente se a gente vai ter fama ou não. Né? Eu penso que é extremamente importante que cada vez mais pessoas possam aparecer, possam se tornar exponenciais, as pessoas possam ter a oportunidade de se conectar com essas pessoas através do que ela faz. Agora sim, a gente tem que ter um grande cuidado de simplesmente fazer uma coisa, continuar sendo aquilo que nós sempre somos, seguir sempre aquele que nós sempre seguimos e deixar aparecer sempre aquele que era para aparecer desde o início. Então, se esses 3 pontos eles forem conservados durante toda a trajetória da pessoa, isso vai ser extremamente saudável e eu acredito que muito necessário. Porque cada vez mais, por mais que nós tenhamos a força da comunicação, por mais que nós tenhamos inúmeros lugares, plataformas digitais e lugares para se fazer comunicação, não anula em nenhum momento em que as pessoas querem ver pessoas. Sim. Em que as pessoas querem se conectar com um ser humano. Né? Por isso a importância de entender que a comunicação ela sempre vai ser feita com alguém que é humano. Nunca, na minha opinião, um avatar vai substituir uma comunicação, porque assim, as pessoas se conectam com o Marcon, com o Tito, com o Guto, com a pessoa. Então assim, aquilo que a pessoa faz, quando ela entende que mesmo se conectando com ela, não é ela o centro, que ali as pessoas buscam o Cristo que está nela, né? Então, isso vai ser sempre saudável e sempre tranquilo de acompanhar. Agora, tem que ter muito cuidado, porque às vezes quando as pessoas encontram, olha, eu acompanho o seu trabalho, eu escuto a sua música, eu acho muito legal quando você faz isso e tal, não sei o que e tudo. Então, a pessoa, por um lado, se alegra, porque ela está se encontrando com o Cristo que ela está falando. Mas, por outro lado, ter o cuidado de entender que nunca vai ser sobre nós. Nossa vida é um sopro, não é? Então, nunca vai ser sobre nós, porque nós temos muitos talentos, muitos dons, não sei o quê. Não, nada, nunca vai ser isso, né? A pessoa entendeu o seguinte, olha, eu continuo fazendo esse trabalho por um motivo. Eu estava agora esses dias lá na Itália e diante do túmulo do Beato Carlo Acutis, uma coisa me veio. Eu disse, olha, olhar para a vida desse menino, é impossível contar a história dele sem tocar no assunto de Jesus. Sim. Não tem Então, como assim, desvincular, né? Não tem como desvincular. Então, assim, o comunicador, o pregador, o missionário, o católico, o cristão, ele deve ter, ele pode fazer o que for, ele pode fazer TV, ele pode fazer rádio, ou ele pode fazer o trabalho dele na paróquia, na catequese, ele tem que ter um princípio, que a minha vida, ao ser contada, quando eu estiver na eternidade, seja impossível de desvincular a pessoa de Jesus de mim. Então, se a pessoa seguir esse conceito, ela não vai se perder com fama, com poder, com nada, porque ela sempre vai entender que o protagonista nunca vai ser ele ou ela, mas sim aquele que o chamou ou a chamou, que é Jesus. É aquilo que o Papa Bento XVI falava, né? Que nós somos instrumentos insuficientes nas mãos de Deus. Né? Nós precisamos ser somente os canais. E o próprio Padre Jonas sempre falou pra gente aqui, né? Foi. O Padre Jonas também tem uma frase que mexe muito comigo, aquela que quero ser um evangelho vivo e vivido na escuridão desse mundo. Isso. E nós somos simplesmente setas, né? Que apontamos o Cristo. Isso. Mesmo com as nossas limitações, nossas dificuldades, nós apontamos esse Cristo. Então, a gente precisa dar essa vida, né, daquilo que o Senhor nos dá, daquilo que o Senhor faz conosco, daquilo que Ele realizou na nossa vida, para também levar esse evangelho a todos aqueles que precisam. Sem dúvida, sem E dúvida. esse é o nosso segmento. Né? E, no fundo, a gente vai entender que todos nós somos comunicadores. É. Claro, alguns têm oportunidade por dom, por graça dada, né? Como a gente está aqui hoje, né? Mas a gente está comunicando o tempo inteiro algo. Nós somos comunicadores. Eu estou me comunicando com você no tu a tu, em casa. Então, é legal porque a gente vai abrangendo um pouco também. Claro,
Deus deu meios e a gente precisa utilizá-los e precisa se qualificar, né? A gente vê pelo Santo Flow, é muito bacana, né? Também o crescimento, né? Não só apenas do acesso, do conhecimento das pessoas, mas a própria qualidade vai crescendo e que bom, porque a gente entra num outro ponto, né? A qualidade daquilo que a gente faz, né? E achei bacana porque no início você citou aí outras referências do meio secular que inclusive fazem trabalhos muito bons, né? Inclusive... Mas, cara, a gente precisa também despontar. A gente também precisa fazer as coisas com excelência, não de qualquer jeito. Eu preciso dizer, cara, eu consigo chegar com conteúdo cristão, católico, no mesmo nível, sim. Consigo sim. Né? Inclusive que a gente tem muita coisa a nosso favor. Né? Mas a gente tem que correr atrás. E é perceptível também no seu trabalho, assim. Já começou muito bom, é claro, mas a gradativa evolução também, a melhoria, você preza bastante por isso. Como é que você fica antenado nisso? Já tá combinado? Não, cheguei nesse ponto aqui. Você já tem um ponto onde você quer chegar, tipo, não, como comunicador é até aqui. Ou não, a coisa ainda tá meio abstrata, ela tá meio ampla, assim, não, até onde Deus quiser, e assim eu vou indo. Como é que é isso? Olha, eu penso assim, a gente realmente começou o que basicamente a gente tinha, né? Eu acho que nós fizemos mais de 30 ou 40 episódios com uma câmera e uma webcam. Os primeiros episódios do Santo Flow, a gente realmente só tínhamos uma webcam e uma câmera, e assim nós fizemos e continuamos. Mas, mesmo tendo ali o pouquinho, a gente tentava fazer com qualidade. A gente tentava colocar uma luz que favorecesse a câmera que não era muito boa, ou alguma coisa nesse sentido. Mas, logo ao começar o podcast, a gente sempre teve o cuidado de, pelo menos, planejar aquilo que a gente... Olha, a gente tem o seguinte, o que é que a gente vai precisar para isso e tal. E era o que a gente tinha. Eu costumo dizer, olha, é o seguinte, o feito é muito melhor, ou melhor, o mal feito ainda chega a ser melhor do que o não feito. Tipo assim, o cara tem ali uma inspiração e tal, ele olha o que tem, ali ele aprimora e faz o melhor, e começa e faz acontecer. Depois ele vai aprimorando, vai melhorando e tal. Eu acho que a palavra-chave seria zelo. É você zelar, é você entender, é você parar ali e dizer o seguinte, peraí, eu vou fazer isso aqui. Vai lá na internet, captação de áudio, peraí. Eu tenho grana para isso daqui. Mesmo? Pesquisava? Claro. Conversava com outras pessoas. O que você usa para captar o áudio? Cara, olha, é o seguinte. E o microfone, como que é? E a luz, ela tem que estar onde e tal? Mas eu só tinha aquilo dali, e dali a gente foi fazendo e tal. Os 3 primeiros episódios nós tivemos que contratar uma equipe para poder fazer, porque nem câmera a gente tinha, né? Não tinha nada, a gente não tinha nada. Só tinha o Guto. Só tinha ali e o cara para conversar e já era, e vai embora. Mas... essa questão de zelar, eu acho extremamente importante. Eu acredito que, às vezes, pela desculpa de dizer, não, Nosso Senhor providencia, Deus cuida, a gente, às vezes, cai num desleixo de ficar meio acomodado e tudo, né? Então, hoje, nós temos equipamentos razoáveis, podem ser equipamentos bons para tudo aquilo que a gente produz, mas a gente está buscando muito mais. Inclusive, outros programas, conteúdo novo, a gente vai estar lançando no canal do Santo Flow em breve. Legal. E sempre para tentar melhorar e buscar aumentar o leque do nosso trabalho de evangelização, né? Então, acho que zelo é a palavra principal da gente entender, olha, isso aqui, o máximo que eu puder fazer com o que eu tenho, eu vou fazendo. E ali esperando e se organizando. Por exemplo, as pessoas, Guto, você, graças a Deus e tal, Santo Flow tá dando certo, você tá bem, as pessoas até falam financeiramente e tal, não sei o quê. Mas assim, alguma coisa que sai do Santo Flow para entrar dentro da minha casa financeiramente foi depois de 2 anos e meio, né? Então nós gravamos por muito tempo juntando uma grana para melhorar, para poder ter ali uma outra câmera, melhorar o estúdio, né? Por muito tempo a gente não tinha nem notebook, a gente viajava com uma CPU, com um monitor, com um teclado dentro de uma mala do Nordeste para cá para poder gravar. Então, assim, a gente ia caminhando e fazendo acontecer e com essa intenção de sempre dar o melhor, né? Sempre dar o melhor. Sim. É a coragem de começar pequeno, né? É isso mesmo, cara. Tem que ter coragem, claro. E isso não sem zelo, senão vira desleixo. Isso. É assim, vai de qualquer jeito que tá bom. Não. Isso. Nosso Senhor, ele vai dar os meios, ele vai contar, mas tem que ter coragem de começar pequeno. É 5 pães e os 2 peixes pra multiplicação acontecer. Isso né? mesmo. Mas tem que ser bem feito. E eu fiz questão de perguntar isso, porque tem muita gente, né? Todo batizado é evangelizador, né? Você é batizado, você é um evangelizador. Tudo bem, você pode não estar na frente de uma câmera, ou sim, você pode estar na frente de uma câmera. Hoje você tem acesso
a possibilidade, né, de estar na frente de uma câmera do seu celular e falar para os seus ali, né? Então o que é muito importante, eu acho que isso também vai nos provocando aqui, que além de saber do trabalho que o Guto realiza, que inspira, que motiva, é também a gente ser provocado e dizer, cara, o que eu posso fazer como evangelizador? Se você conta uma experiência que você fez com Deus, de algo que Deus fez em você, de como o evangelho te alcançou, você está comunicando, entendeu? Se é para 1, se é para 10, se é para 1000, se é para 1 milhão, cara, o importante é que você comunique do seu jeito. Você é dona de casa, você é mãe de família, você é jovem, você é pai, todos nós podemos e devemos fazer isso, né? Eu sou alcançado pelo evangelho, eu faço parte de uma pastoral, eu realizo um trabalho apostólico, eu realizo um trabalho social. Gente, comunicar isso, que é mais do que contar, né? É aquilo que a palavra diz, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber e vice-versa. Mas é você comunicar o Cristo através da experiência que você faz, isso é muito certo. Eu lembro quando eu comecei no YouTube, que deu aquele boom dos canais, Sim. sei lá, que há 8 anos atrás, ou 10, uma coisa assim. O que me inquietava? Eu via tanta coisa sendo feita, eu falava, meu Deus, se no meio secular tanta gente tá fazendo tanta coisa, e ali as pessoas estavam expondo, aí eu desenvolvi uma tríade na minha cabeça assim. Falei, olha, é isso aí, Thiago. Uma sadia exposição, né? Ela vai gerar uma interação que, consequente, uma identificação que vai gerar uma influência. Isso. Então as pessoas, elas vão se identificar com aquilo que você expõe e isso vai influenciar. Claro, eu digo sadia, que a gente também tem que ter o equilíbrio. E aí ali eu partilhava coisas que eu vivia, as lutas que eu travava, impressionante. E quando eu falava alguma vulnerabilidade ou alguma luta que eu travava, quanto de acesso que isso dava? Quanto de repercussão que isso dava? O nosso assunto, o nosso papo continua, intervalo na TV é rapidinho, mas pelo Cine Plus a gente continua aqui, porque a gente está falando com o Guto do Santo Flow, estamos falando sobre a vida dele, sobre o trabalho que ele realiza, mas sobre comunicar, sobre evangelizar, então não sai daí que o intervalo é rapidinho, e você que está pelo Cine Plus, fica ligadinho que a gente continua o assunto aqui. E aí eu comecei a fazer isso, cara, e eu comecei a perceber o alcance que isso dava. Porque era vida, era luta. E aí muitas vezes eu precisava, claro, eu trazia alguma reflexão, alguma coisa do gênero, que era importante também. Sim. Mas quando se falava de vida, quando se falava de situações, o nível de identificação que isso causava nas pessoas, então por isso que a gente tem que aprender sim, se expor, a gente tem que aprender a usar desses meios para que a gente possa alcançar. Porque senão, do contrário, fica uma teoria muito bem aplicada, muito bem dita, mas às vezes não tão aplicável. Sem dúvida, sem dúvida. É isso mesmo, eu penso que a cada dia que passa, às vezes a gente fala que o ser humano, ele se distancia da própria realidade e tudo, mas por outro lado, cada dia mais ele tem sede de voltar àquilo que é a sua humanidade, né? Aquilo que é a realidade digital, aquilo que é a realidade artificial e tudo, que vem engolindo a gente, né? A gente percebe que o ser humano em si, ele não tira a sede de se aproximar e mergulhar daquilo que é da sua própria humanidade. Eu acredito que por isso essa aproximação, esse desejo, essa vontade, essa sede de sempre escutar algo que fala da própria vida da pessoa, daquilo que ela é, daquilo que ela vive, de como ela acorda, de o que ela come, daquilo que ela faz, não é? E no Santo Flow a gente sente muito isso, né? De ouvir ali daquela pessoa o que é que ela faz no dia a dia, o que é que ela fez, do que é que ela gosta e tal. E isso acaba aproximando muitas pessoas, porque por mais que estejamos aí extremamente numa geração de artificialidade, o ser humano, ele grita por tocar aquilo que é humano, aquilo que é dele mesmo, aquilo que é da nossa raça humana mesmo. É especial demais. Sim. E é interessante que às vezes tem coisas que a gente tem consciência, mas tem outras que a gente só vai ter quando a gente for instigado por alguém. Quando você começa a bater ali, né? Ei, mas isso, mais isso, e mais isso. E de repente a pessoa mesmo vai tomando proporção daquilo que foi feito de Deus na vida dela, do processo que ela vivenciou. A gente, na comunidade, vive um princípio que é a partilha e a transparência, né? Sim. Faz parte. Só que o que eu percebo muito nisso, né? O fato da gente conseguir comunicar, o fato da gente conseguir partilhar, seja algo bom, algo difícil, ou até que eu não compreendo muito bem, só o fato de eu conseguir externalizar isso, a coisa já começa a se ordenar. E eu começo a visualizar aquilo tudo, mas tem que chegar alguém que tem que chegar até mim, tem que começar a instigar, tem que começar a provocar, tem que começar a cutucar,
né? E entrevistar é um pouco disso, né? Você querer, cara, mas isso aqui você percebeu? Mas isso aqui como é que é pra você? E aí a pessoa vai sendo instigada e ela mesma vai começar o quê? A extrair de dentro dela aquilo que ela tá trazendo, que às vezes ela não vai ter consciência daquilo que ela tá com plenitude, né? Claro. Mas alguém vai chegar lá e vai dizer assim, ei, mas isso aqui, conta pra mim sobre isso aqui. É verdade. E aí a pessoa mesmo também vai conseguindo ordenar tudo aquilo dentro dela, né? Estamos de volta pela TV agora, Revolução Jesus. Estamos aqui com o Guto do Santo Flow. Já tivemos 2 blocos aqui pela TV, mas olha, no CN Plus, né, Tito? Fica na íntegra, depois você pode acompanhar todo esse bate-papo aqui, porque a gente tá falando de vida, a gente tá falando de experiência, a gente tá falando de evangelização, a gente tá falando de comunicação, né, Tito? Isso. E, Guto, nessas entrevistas que você fez, nesses episódios, você também já ficou surpreendido por muitas coisas que você foi ali fazer entrevista, que mexeu assim de forma muito forte com você? Assim, que te tirou assim um pouco do chão assim naquele momento ali? Você viveu isso muitas vezes? Olha, já. Uma recente agora foi muito forte, assim, a Ana Liz, que é uma uma criança de 7 anos, que tem uma doença muito grave. Ela tem 2 doenças raras, né? E uma menina de extrema fé. E aquilo que ela foi falando da vida dela, uma menina de 7 anos, eu não me aguentava, eu chorava. Entrevistou chorava. ela? Ela com a mãe, mas ela falou tudo. Ela falava, é uma menina fora do comum, ela é muito inteligente e fala muito. Tem o sonho de vir na Canção Nova, né? Vamos dar um jeito pra trazer a Aninha aqui na Canção Nova. Nossa. Porque ela anda com alimentação parenteral, ela não tem, assim, ela tem um certo limite pra estar saindo nos lugares, mas nós vamos trazer ela aqui. E assim, ali me desconstruiu, né? Apesar de que esse episódio não foi ao ar, porque por algum motivo deu um erro e ele corrompeu e não teve jeito mesmo. Nossa. Apesar de todo o cuidado que a gente teve, esse episódio não foi no ar e nós regravamos. Então toda a minha choradeira não foi pro ar, né? Eu já tava mais... Mas ainda assim eu não aguentei o choro mesmo repetindo a entrevista. Foi muito forte, né? Foi uma conversa muito forte, assim, uma menina muito santa. E tantas outras coisas. Às vezes acontece também do convidado ir por um viés da conversa, que eu começo a ficar um pouquinho preocupado também. E aí eu vou tentando... Porque a gente que tá ali no ar, a gente tem um faro de confusão, dessas coisas que podem acontecer. Sim, sim. E tudo. Mas eu sempre deixo a pessoa muito livre e tal. E assim, cara, eu penso que assim, o ser surpreendido ou acontecer uma coisa que não era esperado é o melhor da coisa. Porque é a gente, cara. Não tem jeito. Eu acho que quanto menos gesso, melhor. E a gente vai pra cima da conversa mesmo. E se for pra chorar, chora. Se for pra rir, sorri. Se for pra ficar sério, fica. E vai embora. Eu acho que é isso mesmo. Tá mandando ver. Olha só, Guto, a gente vai aproveitar aqui. Sempre os convidados que vêm aqui recebem uma lembrancinha que, inclusive, vamos aproveitar. Geralmente no final do programa, mas a gente vai entregar agora já aqui pro Guto. Rapaz. Afinal de contas, pode entrar aí, João Gabriel. João Gabriel sempre é o cara generoso do programa aqui, que entrega Tudo aqui. bem? Uma lembrancinha. É comida? Podia ser, né? Nessa hora, comidinha aí, ó. Pode ficar à vontade, quer abrir. A gente que agradece aí o departamento de audiovisual. Falei errado, amor? Foi? O Davi. Ela ficou olhando pra mim, meu Deus. Não, mas a comida vai ser depois, vai ter comida, ó. Um lanchezinho depois. O Guto tá sendo acompanhado aqui, né, pela Você pensa esposa. que eu já vi? Hã? Você pensa que eu já não vi aquele bolo lá fora? Já viu ali. Ele falou assim, termina esse programa. Eu até perguntei se não ia dar antes, mas tudo bem. Não, brincadeira. Pode ser, Brincadeira, né? brincadeira, Pode ser. brincadeira. Ah, uma caneca! Tem uma canequinha ainda aí, gente. Olha aí. Nossa, que São top, hein? Bento. Caneca de São Bento. Deixa eu mostrar aqui pra minha câmera ali, ó. Olha lá, ó. Show de bola, hein? Valeu aí, Bonitíssima. uma canequinha aí, ó. Obrigado aí, hein? O generoso aí. Gostei, viu? João Gabriel muito legal. aí, ó. E agora vou tomar café com ela também. E esse e tantos outros produtos aí você adquire em loja.cançãonova.com, viu? Pra você poder adquirir também, tem uma variedade aí. É bom que já toma café e já presentinho. reza. Cruz sagrado seja a minha luz, seja da gama. Esse é o intuito aí, né? Vai te remeter aí. Ó. Muito obrigado. Show de bola. Que bom, valeu. Ô Guto, a gente sabe que tem vários jovens aí que nos acompanham e que às vezes tem esse anseio, né? Acompanha muito podcast, com certeza muitos te acompanham, né? Eu quero começar algo, mas eu posso ser que não tenha recurso, eu não sei por onde começar. Que dicas práticas você daria para quem quer começar algo,
né? Usando hoje dos meios que nós temos aí, de tantas plataformas, enfim, né? Você foi por essa viés que, graças a Deus, deu e tá dando muito certo. Mas eu quero começar. Por onde eu começo? O que eu faço a partir da tua experiência aí, a bagagem que você tem? Que dica que você poderia dar aí pro pessoal? Olha, todo começo ele vai precisar de um alicerce. E por incrível que pareça, na minha visão, o alicerce em si ele não parte de um passo prático, mas um passo de reconhecimento. Eu acho que antes da pessoa pensar na praticidade de como vai fazer, ela precisa entender o alicerce do porquê que ela está fazendo. Então, eu penso que para a coisa dar certo, a pessoa precisa trazer dentro da alma uma essência verdadeira, pura, daquilo que ela quer fazer. Olha, eu quero fazer para evangelizar, eu quero fazer para poder falar da palavra de Deus, ou eu quero fazer e tal. Então, esse seria o primeiro ponto. Agora, do ponto de vista prático, que é construído em cima daquilo que é a própria essência daquilo que a pessoa vai fazer, porque só aquilo que tem essência vai sobreviver, a pessoa precisa primeiro pensar aquilo que eu vou... os passos que eu vou dar para acontecer aquilo dali. Hoje, nós não temos desculpa. Uhum. Tudo está na internet. Então, se eu quero começar um podcast, lá eu consigo saber aquilo que eu vou precisar. Olha, eu já fui em podcasts diversos, de boa qualidade, que é feito com celular. Uhum. Vários, tá? Como eu disse no próprio Santo Flow, várias e várias vezes nós fizemos coisas com câmera simples e uma webcam que custa R$300. E aconteceu. Não, e aconteceram vários. Uhum. Vocês não têm ideia como aconteceram vários. Então, assim, se é um podcast que a pessoa quer começar, se eu tenho um desejo de ser influencer e tal, não sei o que e tudo, vai lá, começa a falar, começa a produzir, começa a dar atenção àquela coisa. Agora, estudar aquilo que eu vou precisar para fazer, construir um projeto em cima daquilo. Quando eu fui começar o Santo Flow, eu sentei numa mesa com o meu compadre, o Maurício Jorge, que é nosso sócio no Santo Flow, e nós colocamos uma lista daquilo que nós precisamos. Olha, nós vamos precisar de uma passagem toda semana, de avião, nós vamos precisar de uma mesa, nós vamos precisar de uma mesa de som, de um computador. Uhum. Então, coloca. A gente começou com tudo aquilo? Não. Mas você veio que pôr no papel, sabe? A gente colocou ali no papel e a gente sabia que, de certa forma, para começar, o que é que dá? Dá para começar com isso daqui e tudo. Agora, entender que nunca o mundo ideal vai ser a principal motivação para começar alguma coisa. Isso serve para um podcast, isso serve para um projeto, isso serve para casamento, isso serve para quem está decidindo a sua vocação. Uhum. Não adianta esperar o mundo ideal para tomar uma decisão. Eu rezo, eu projeto, eu faço todo o planejamento, mas só experimentando da água é que eu vou conseguir realmente matar a sede daquilo que eu estou desejando fazer, né? Desejando buscar. Então eu acredito que é dar o passo, estudar um pouco o que é que esse passo vai exigir de mim e ir em frente, cara. Esquecer. Hoje eu fico muito assim triste quando as pessoas se desmotivam por falta de like, por falta de visualização. Ah, rapaz, a gente tá há 1 ano e nunca viralizou. Calma. Tipo assim, não precisa disso. Não precisa disso. Faz acontecer. Uma pessoa que fizer aquilo que você tá produzindo, uma pessoa que perceber o trabalho de evangelização que você está fazendo, já valeu pra caramba. Foi alcançada, né? O que vai acontecer com aquilo, você vai se dedicar, você vai fazer, mas não cabe a nós, mas cabe ao flow que nos leva, ao sopro que nos leva, aquilo que ele deseja fazer com a gente. Então, cabe a nós levantar a vela e deixar o sopro levar para onde ele quiser, e já era. Olha, uma palavra de motivação aí, hein? Pra você que tá aí
e que tem esse desejo, né? E eu achei uma coisa interessante, eu não pedi autorização pra você, mas acredito que não tenha problema de expor, ô Guto. Né? Achei uma coisa interessante que você falou antes ali nos bastidores, antes de começar o programa, sobre a questão da constância, né? Isso. Que um dos seus temores era começar algo e não continuar, como um bom sanguíneo que, né, a gente entende um pouco desse temperamento, né? Não rotulando, mas dizendo que é uma inclinação, né, do sanguíneo que tem que tomar cuidado de começar muitas coisas e não seguir à frente. Mas olha só, né? Mais de 200 episódios aí já gravados, né? Disponíveis aí pro pessoal poder acompanhar. E é o que muita gente passa, né? A questão da constância. E que muitas vezes você vai ter que ir contra as circunstâncias. Para ter constância, tem que ir contra as circunstâncias. Verdade. Porque o que tá ao teu redor, beleza, 10 pessoas viram. Cara, beleza, são 10. Isso. Daqui a pouco pode ser 100, 1000. Mas você tá aí como prova viva de que dá certo, né? Tá. A questão da constância. Mas como manter a constância? Seja para um trabalho mesmo de evangelização, como você faz, Sim. ou a partir da tua experiência em tantos outros contextos aí hoje, né? Porque eu acredito que hoje uma das marcas da nossa geração é a inconstância. Né? É querer fruto imediato, é um pouco do que você já estava dizendo. É querer um resultado imediato, e se eu não tenho, eu não me motivo. Mas espera aí, né? Até quanto tempo eu tenho que esperar para dizer, não, um fruto virá e agora eu me apoio nesse fruto? Ou não me apoio no fruto. Eu apoio na decisão que eu tenho e na certeza de que isso aqui é uma inspiração e de que é uma missão que eu vivo, né? Olha, eu trago aqui 3 pontos que a pessoa pode trazer para alimentar a constância naquilo que está fazendo, né? A primeira coisa é aquilo que a gente acabou de tocar no assunto. Entender que o fruto e a força daquilo que você está fazendo não é sobre você, é sobre quem chamou você. Então, se a pessoa se sente realmente chamado, entrou no discernimento, é aquilo dali que Deus está impulsionando, vai e deixa Deus ir conduzindo como Ele quer, tá? A segunda coisa é a pessoa ter um grande cuidado de não abraçar o mundo inteiro. Dom Henrique olhou para mim um dia, chegou para minha esposa e disse assim: minha filha, pelo amor de Deus, dê um jeito no seu marido, porque ele não presta. Ele não presta. É um menino que tem muitos dons, ele sabe fazer as coisas, ele sabe comunicar, tem uma cabeça com muitas ideias e tudo, mas ele não tem foco. Ele não tem foco. Ele tá aqui, depois ele tá lá, e ele vê uma coisa, acha legal, ele abraça e tal. E isso na minha frente, não foi só com ela, não. Na minha frente. Detalhe, só uma tramontina, uma facada grande. E aí ele olhou pra mim e disse: sabe por quê, Guto? Quem muito abraça, pouco aperta. Então, às vezes, é isso mesmo, é quem muito abraça, pouco aperta. Então, às vezes, a inconstância nasce porque eu não tô com força de apertar, porque eu escolhi muito. Entendeu? Às vezes a falta de constância chega até nós porque a gente está abraçando o mundo. A gente está fazendo muita coisa. A gente está com o espírito de super-homem, de super-mulher. E às vezes a gente está lá e não sei o quê. Ah, não, mas tudo é legal, tudo é bonito. Ah, Guto, mas tudo que eu estou fazendo é positivo. Tudo que eu estou fazendo é para evangelização. Mas se a gente abraçar tudo, a gente aperta pouco. E tudo vai se esvairando. E a pessoa vai cansando. E não consegue. Então esse seria o segundo ponto. De manter a constância com cuidado de saber aquilo que nós vamos abraçar. E o terceiro ponto é entender que quando a falta de motivação vier, quando a falta de vontade vier, aí a gente dá um passo importante de entender que tudo que nós vamos fazer na vida e tudo que nós vamos fazer, principalmente para Nosso Senhor, vai ser assim. E aí entra aquilo que na aparição de Nossa Senhora Rosa Mística, que tem as 3 rosas ali no peito, ali na frente, que é a vermelha, a dourada e a branca atrás. Olha, é oração, é penitência e sacrifício. E não tem jeito. E ali vai ter que fazer para que os frutos possam chegar. Né? É semente que morre para poder nascer alguma coisa. Não tem jeito. Só assim a gente vai entender que a gente não pode parar. Né? E não adianta, né? Vai ter sacrifício, vai ter esforço. Vai. Né? Eu falei, eu também tenho que cuidar muito com essa inconstância. E eu tenho que entender, eu já entendi. Thiago, vai chegar uma hora que não vai ser satisfatório. É isso mesmo. Vai chegar uma hora que vai ser penoso. Vai chegar. Independente que... Mesmo que o trabalho que você vai iniciar, ou atividade, no início seja muito prazeroso, já tenha dentro de si. Vai chegar uma hora que você vai perder a satisfação. Isso. Se você não perder totalmente, ok. Beleza, leva isso como benefício. Mas já se prepara como se você fosse perder. Para que você já tenha a resiliência própria de encarar aquele tempo e de não parar, de não quebrar. Eu vou continuar. Quem conseguiu chegar ao grande sucesso de qualquer coisa sem dificuldade, sem provação, sem erro?
tem. Então isso faz parte. Então eu acho que isso que você traz do seu trabalho, essa questão da constância, esses 3 pontos, são aplicáveis para a vida. Isso. Né? Em qualquer coisa que a gente faz. Porque se a gente não tem constância, a nossa vida de santidade também vai ser comprometida. Né? A gente não vai crescer em virtude, a gente não vai ter ascese profissionalmente. E hoje tem uma característica também da nossa geração por causa do imediatismo, e às vezes a falta de constância. Então, cara, eu vou regar, a semente tá lá embaixo, eu vou regar, uma hora ela vai despontar. Então eu tenho que acreditar. Guto, vamos lá, né? Pouco tempo, ser bem mais curto do que um episódio do teu podcast aqui, né? Com toda certeza. Mas eu quero fazer questão antes da gente encerrar, né, Tito, aqui, Isso. de que você saliente aí pro pessoal ainda, Santo Flow. Se eu quero ver essas entrevistas todas, esses mais de 200 episódios aí. Como é que eu faço? Vou lá pro YouTube, vou pro Instagram, recapitula aí pra gente. Vai lá, pode ir pro YouTube, que sempre tem os episódios com o vídeo, né? Com a imagem. E também em todas as plataformas de streaming de áudio nós estamos. Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast. Em todas, sem exceção, nós estamos com o Santo Flow. E os cortes sempre acompanham lá no Instagram, Kawaii, TikTok. A gente tá bastante no TikTok, muito mesmo. Legal, E a gente percebe que existe uma transição muito forte, né? Esses dias nós estávamos em Londres, 10 jovens ali, e eu pesquisei a plataforma que eles assistiam, viam, e eu me assustei, porque o Instagram já não estava mais instalado no celular dele. Uau, Eu me assustei. Eu voltei com medo de lá, eu disse, meu Deus. Aí eu perguntei, não, mas nenhum. Não, mas peraí, não tá instalado? Não, nem instalado tá, a gente nem usa esse aplicativo mais aqui. Nossa. Dá medo, né? Dá medo. Vamos pedalar. Vamos pedalar. Então, gente. assim, em todo lugar encontra aí o Legal, Santo Flow. A gente tem buscado esse esforço aí de estar em qualquer lugar. A gente compreende que é muito mais fácil a pessoa, na tela, chegar até nós do que esperar um dia ela encontrar a gente no encontro, no grupo de oração, em qualquer lugar. Tem esse acesso, essa possibilidade. Tito, valeu. Valeu, Thiago. Valeu, Guto. Até a próxima aí. Até. Que bom. A gente fica por aqui, ó. Lembrando que esse programa tá totalmente disponível também no CN Plus. Esse e todos os outros do programa Revolução Jesus estão lá para você poder acessar. E a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Valeu!